Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer um exercício que era no Evangélica, no vestibular 2022, meio do ano, né? É a questão de número 65. Ele fala assim: a figura a seguir mostra um circuito elétrico com mais de uma malha. Gente, malha, para quem não sabe, é todo circuito fechado. Então aqui a gente tem, ó, um circuito fechado, uma malha, certo? Outro circuito fechado, outra malha. E a gente pode pegar também o grandão, né? E também outra malha. Então nós temos ao todo três malhas, certo? Tá bom. Formado por uma fonte ideal e quatro resistências com os seguintes valores. Gente, para quem não se lembra, o que é fonte ideal? É um gerador que não tem resistência interna. Então aqui, olha, pessoal, nós temos o gerador, né? E se você observar, não tem nenhum resistorzinho aqui do lado, ao lado dele, nem abaixo e nem acima. Então quer dizer que ele não tem resistência interna. Qual que é o significado disso? O significado disso é o seguinte: se ele não tem resistência interna, a força eletromotriz dele, tá aqui, ó, é o epsilon, e ela vale 5 volts. Pessoal, vocês lembram o significado da força eletromotriz? Força eletromotriz é a DDP máxima do gerador. A DDP máxima que o gerador pode fornecer ao circuito. Então, o gerador aqui, no caso, ele pode fornecer no máximo 5 volts para o circuito. E como ele não tem resistência interna, então é exatamente isso que ele vai fazer, né? Se ele não tem resistência interna, tudo que ele possui, ele vai fornecer para o circuito. Então, o circuito ele vai fornecer para o circuito uma DDP de 5 volts, tá bom? Beleza. Aí, aproveitando o gancho aqui, né? Então, R1 igual a R2 igual a R3. Então, esses três aqui, ó, valem 5 ohms. E R4 igual a... Gente, aqui tem um erro de unidade, né? 2,5 ohms, tá bom? Tá errado ali a digitação. Então, ohms. A corrente elétrica na fonte em amperes é. Então, a pergunta dele é qual a corrente elétrica total, né? A corrente elétrica que passa no gerador. Bom, gente, falou em circuito. Muito aluno reage dessa forma, né? Falar a Paola, né? Aquele ânimo, né? Aquela coisa tipo, ai, que bênção. Adoro um circuito, certo? Mas vamos lá, então. Olha, qual é a primeira coisa que eu faço em todo exercício de circuito elétrico? Gente, a primeira coisa que eu faço é dar nome aos pontos, beleza? O União Evangélica já marcou alguns aqui, né? Então nós vamos facilitar um pouco a nossa vida. Ó, por favor, perdão aí pela letra, tá? Bom, aqui é o ponto A, vou chamar esse aqui de D de dado, tá bom? Porque nós já temos o B e o C, né? Aqui é o B, aqui é o C. Pessoal, daqui para cá, ó, do C para a direita, não tem resistência, não tem gerador, não tem nada. Então é C também. Aqui em cima também não tem nada, C também, certo? Então, o primeiro passo, dar nome aos pontos. Próximo passo, gente, vou marcar o trajeto da corrente elétrica, tá? Então, a corrente elétrica, ela sai do positivo do gerador, né? Ele até marcou lá no desenho, beleza? Vai passar aqui no R1, então a corrente elétrica total, ela passa aqui no R1, certo? Beleza? Gente, antes de continuarmos o trajeto da corrente, vamos ver se tem algum gerador em curto, né? Para quem não se lembra, o que é curto-circuito? Só curto-circuito é quando você tem um resistor. Oh, desculpa se eu não estou lembrado se eu falei resistor ou gerador. Vamos ver se tem algum resistor em curto, certo? Então, tá, então voltando aqui. Curto-circuito é quando a DDP é igual a zero, né? DDP igual a zero é quando você tem um resistor com os terminais de mesmo nome. Então, por exemplo, A e A, certo? Se você tiver um resistor cujos terminais tenham o mesmo nome, então a DDP, a diferença de potencial, ela vai ficar VA menos VA, né? Então, VA menos VA vai dar zero, beleza? Se a DDP for zero, vocês se lembram lá da lei de Ohm? U é igual a R vezes I, né? Se a DDP for zero, isso implica que a corrente vale zero e o resistor não vai funcionar, tá bom? Então, por favor, você vai pegar, vai dar nome aos pontos, beleza? Nós temos nome. Tem algum resistor aqui em curto, gente? E A, B e B, C e C? Não, não tem ninguém, né?
todos estão funcionando, então a corrente elétrica vai passar em todo mundo. Pessoal, se tivesse alguém em curto, aquele resistor que estivesse em curto, você deveria tirá-lo do circuito, tá? Porque ele não funciona, tá bom? Mas aqui no caso está todo mundo funcionando. Aí continuando então a corrente elétrica ela vai pegar e quando chegar aqui no ponto B, ela vai dividir, né? Então ela vai vir uma corrente para baixo, certo? E uma corrente para a direita. Se você lembra dos valores das resistências, o R2 e o R3, eles têm a mesma resistência, né, gente? 5 ohms, né? Então quer dizer que a corrente ela vai dividir igualmente. Então vem metade para esse, certo? E metade para o outro, tá bom? Metade para esse, metade para o outro. Certo. Aí essas correntes vão se unir, vão passar aqui no R4, beleza? E fecha o circuito, tá? Ok. Aí agora a gente quer saber o valor da corrente. Ô, gente, a fórmula que nós usamos é a chamada lei de Pouillet. Vou escrever com a letra forte aqui mesmo, tá? Só para poder relembrar a fórmula. A lei de Pouillet é assim, ó. I é igual a epsilon, que é a força elettromotriz, né? Sobre o R'inho, que é a resistência interna do gerador, mais o Rão. Quem que é o Rão? É a resistência externa equivalente. Então, você tira o gerador e faça o equivalente do que sobrou. Então, pessoal, o que nós temos que fazer nesse exercício aqui é calcular a resistência equivalente, beleza? Então, vamos lá. Eu vou fazer o que nós chamamos de abrir o circuito. E que é isso, abrir o circuito? Abrir o circuito, gente, é colocá-lo em linha reta, beleza? O nosso exercício, ele começa no ponto D, que é o terminal positivo do gerador, né? E termina no ponto A, que é o terminal negativo do gerador. Então, a gente vai ter que transformar isso aqui numa linha reta, saindo do D e chegando no A, tá bom? Vamos lá, isso aqui é bem fácil, né? Pessoal, quando você sai do D, quem é que você encontra? Você encontra o R1, não é isso? Certo? Você encontra o R1, que vale 5 ohms, beleza? 5 ohms, tá bom. Ok. Aí depois do B de bola, vamos lá, o ponto D se liga ao B de bola. O B de bola, ele se liga ao ponto C, né? Quantas vezes, Luiz? Duas, ó. Se você observar, o ponto B, ele se liga ao C duas vezes. Uma ligação aqui que é o R3, né? Que vale 5 ohms também, certo? E outra ligação que é o R2, né, gente? Que vale 5 ohms também. Então, essa outra ligação a gente vai puxar um paralelo aqui. Ou como diz o povo, né? Muitos falam, né? Vou estar puxando, não é isso? Estar puxando o paralelo. É a arte do gerundismo. Beleza? Então, tá aqui, ó, 5 ohms. Beleza. Aí o ponto C, ele liga-se ao D de dado pelo resistor, ao A, perdão, né? Ponto A, desculpa. Ele liga-se ao ponto A pelo resistor R4. O R4, gente, ele vale 2,5 ohms. Então, 2,5 ohms. Prontinho, ó, o circuito está aberto. Você vê como é mais fácil enxergar quando é uma linha reta, né? Quando é uma linha reta é muito mais fácil. Vamos lá. Agora vamos resolver isso aqui. Gente, esses dois aqui, ó, de 5, eles estão em paralelo, né? Luiz, por que eles estão em paralelo? Porque eles têm os mesmos terminais, né, gente? B e B, C e C, tá bom? Então, eles estão em paralelo. Aí, quando os caras estão em paralelo e eles têm o mesmo valor, são dois caras de 5, né, gente? Como é que a gente faz o equivalente, lembra? É só pegar e dividir pelo número de resistores. São dois resistores, né? Então, 5 dividido por 2, perdão pela letra I, agora ficou feio, viu? 5 dividido por 2, 2,5, né? Beleza. Aí a gente vai ficar com qual situação, então? Um de 5, um de 2,5 e outro de 2,5, né?
E esses três resistores, eles estarão em série, né? Luiz, por que que eles vão estar em série? Gente, porque eles têm a mesma corrente, né? A corrente que passa em um é a mesma que passa no outro, que é a mesma que passa no outro. Então, eles estão em série, e quando os cabos estão em série, o equivalente é dado pela soma, certo? 5 mais 2,5 mais 2,5, então o equivalente vai dar 10, certo? A gente vai ficar com um resistor de 10, os terminais deles são D e A, né, que foram os que sobraram. Pronto, fizemos o equivalente. Era exatamente isso que a gente queria, né? D e A, né? E agora morreu. Agora nós vamos jogar na lei de Pouillet, tá bom? Vamos combinar. Então, o que que diz a lei de Pouillet? I é igual a epsilon sobre R1 mais R1. Então, o I vai ser igual a epsilon, que é 5, né? 5 volts, sobre o R1. O R1 é zero, né? Não tem resistência interna, mas o R1 que é 10, que a gente acabou de achar. Então, 5 por 10, a corrente vai dar meio, alternativa letra. Tá bom? Beleza. Pessoal, espero que todos tenham entendido. Bons estudos e até a próxima.